Bem-vindo à Câmara Municipal de Barroso, a Casa do Povo. Aqui legislamos, fiscalizamos e promovemos a cidadania. Para o bom andamento dos trabalhos e respeitando as regras da casa, a manifestação do público deve ser feita de acordo com o regimento interno da Câmara. Todo cidadão tem o direito de usar a palavra na tribuna, desde que se inscreva até às 13 horas da data da reunião. Para isso, basta procurar a Secretaria da Câmara de 8 da manhã a 1 da tarde. Desta forma, pedimos a gentileza que o público não se manifeste durante a sessão nos termos do parágrafo 2º do artigo 148. Agradecemos a compreensão de todos. Sua presença e sua audiência por nossas redes sociais é um importante exercício de cidadania. Câmara Municipal de Barroso, a Casa do Povo. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declaro aberta a 67ª reunião ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barroso. Boa noite, senhor secretário, vereador Alan. Boa noite, a secretária de Educação, doutora Andressa, senhor Raimundo Pantoja, Daniel, Ney, todos os presentes, funcionários da casa e também o público que nos acompanha pela internet. Solicito em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhor presidente, vereador Rala, secretário de Educação Andressa, ao senhor Raimundo, Ney, tio Daniel, aos funcionários a quem nos acompanha pela internet. Correspondências recebidas. Ofício 179/2019, Procuradoria Jurídica, Barroso, 20 de novembro de 2019. Prezado senhor presidente, o município de Barroso, neste ato, representado por sua procuradora, vem com todo respeito solicitar a vossa excelência que seja retirado para fins de adequação o projeto de lei número 147 de 2019, o qual dispõe sobre a receita e fixa a despesa do município de Barroso para o exercício financeiro do ano de 2020, devido aos últimos projetos de leis aprovados. Renovamos o processo de estima e consideração. Atenciosamente, Kelly Campos da Silva, Procuradora Jurídica. Memorando 68/2019, de Ariane Cardoso Figueiredo Silva, Secretário Municipal de Turismo e Cultura, para Eduardo Pinto, Presidente da Câmara. Venha por meio deste comunicar que o Parque de Exposição estará sendo utilizado para o Circo Globo nos dias 27 do 11 a 9 do 12 de 2019. Sem mais, despeço-me cordialmente, Ariane Cardoso Figueiredo, Secretária Municipal de Turismo e Cultura. Projeto de Decreto Legislativo número 36/2019. Faz saber que a Câmara Municipal de Barroso aprovou e o seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito a Jean Batista do Nascimento, pelo reconhecimento ao brilhante trabalho que desenvolve à frente da TV Barroso Regional, contribuindo consideravelmente para o crescimento e desenvolvimento de nosso município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto legislativo pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como neles contém. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Barroso, 20 de novembro de 2019, e assina o vereador Anderson Geraldo de Paula. Justificativa. Jean Batista do Nascimento, é natural de Barroso. A justificativa já vai estar no site. Sim. A justificativa está no site da Câmara, disponível a todos os barrosenses. Projeto de Decreto Legislativo número 38/2019. Faz saber que a Câmara Municipal de Barroso aprovou e o seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Concede título de cidadão honorário. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão honorário ao senhor Ivanir Bento do Nascimento pelos relevantes serviços prestados na área da construção civil em Barroso. Vai ler o histórico? Está composto no projeto. Deixa disponível, então. Está disponível.
O histórico de sua vania e a justificativa estão disponíveis no site da Câmara, junto ao projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 37, de 2019, concede título de honra ao mérito, ficam-se de título de honra ao mérito ao senhor Sandro Augusto Ferreira, pelos relevantes serviços prestados na área social, ambiental e esportiva de Barroso, como cidadão com ampla participação dos mais diversos segmentos de nossa cidade. O histórico também está disponível no site da Câmara. Projeto de Decreto Legislativo número 39, de 2019, concede diploma de honra ao mérito, ficam-se de título de honra ao mérito ao atleta Bruno Henrique Santos Pereira, pelo reconhecimento dos títulos de bicampeão brasileiro de duatlon, do 10º Terra Estrada Real, é isso mesmo? X-Terra Estrada Real, X-Terra Ouro Preto, Rei da Montanha, do Rock Botan Games, maior festival de montanha do Brasil, e pelo 5º lugar no Campeonato Mundial de Duatlon, também ocorrido na Espanha. A justificativa também está disponível também no site da Câmara. Projeto de Decreto Legislativo número 40, concede diploma de honra ao mérito, fica concedido título de honra ao mérito ao atleta Celso Domiciano de Souza, pelo reconhecimento de seus trabalhos à frente da tradicional corrida rústica de Santana, que foi responsável por organizá-la por 11 anos, entre os anos de 2003 a 2014, e por ter participado de várias competições entre a maratona corrida de rua, de montanha a nível nacional e internacional. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor em sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o reconhecimento e execução deste decreto legislativo pertencer, que o cumpra e o faça cumprir tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Giovanni Magno Graciano Marteleto. Eu acho que eu não li os vereadores dos outros, não. Está disponível, né? Projeto de Decreto Legislativo, número 44, 2019, concede diploma de honra ao mérito, ficam-se de título de honra ao mérito ao atleta Nádia Aparecida Pinto, pelo incentivo às mulheres a praticarem o atletismo, que, mesmo sendo mãe e dona de casa, podem ter uma vida saudável, e provou sua força ao participar da 10ª Corrida Internacional de BH e da 33ª Corrida Rústica de Santana, que no final ficou em 7º lugar geral, e da corrida e em primeiro lugar da corrida e da primeira corrida dos Zumbi dos Palmares, e da 7ª Corrida do Rosário, e da primeira corrida Trabalhador em Barroso, sendo esta ficando em primeiro geral. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto legislativo pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Giovanni Magno Graciano Marteleto. Projeto de Decreto Legislativo número 45, 2019, concede diploma de cidadão honorário, ficam-se de título de cidadão honorário ao pastor Francisco de Oliveira Moraes, pelo reconhecimento de seus serviços prestados à comunidade nestes 11 anos à frente da Igreja Batista de Barroso. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação. Mando, portanto, as autoridades e a quem o reconhecimento e execução desse decreto legislativo pertencer, que o cumpra e o faça cumprir tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Giovanni Magno Graciano Marteleto. Justificativa também está anexa ao projeto, disponível no site da Câmara. Projeto de Decreto Legislativo número 41 de 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º, fica-se de diploma de honra ao mérito ao senhor Aníbal César Poça, pelos seus relevantes serviços prestados. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação. Mando, portanto, as autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto legislativo pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Baldonedo Arthur Napoleão. A justificativa também está em anexo e disponível a todos os barrosenses no site da Câmara.
Projeto de Decreto Legislativo número 42 de 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito à senhora Edirlene Aparecido do Nascimento, pelo seu desempenho na área da saúde. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpra e o faça cumprir, tão inteiramente como nele se contém. Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Baldonedo Arthur Napoleão. Justificativa também em anexo, disponível a todos. Projeto de Decreto Legislativo, número 43, de 2019, concede título de honra ao mérito. Fica concedido título de honra ao mérito à senhora Vânia Lúcia de Matos Pacheco Pereira, pelos relevantes serviços prestados como servidora pública na Prefeitura de Barroso e professora voluntária. Este decreto legislativo entra em vigor na sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto legislativo pertencer, que o cumpra e o faça cumprir, tão inteiramente como nele se contém. Sala da Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Leone Wagner do Nascimento. Projeto de Decreto Legislativo número 46, 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito a doutor Alexandre Júnior Teixeira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpra e o faça cumprir, tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Marco Antônio da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 47 de 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito à banda Bragadá. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpra e o faça cumprir tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Marco Antônio da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 48 de 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito a Gabriel Vitor Ferreira dos Santos. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpra e o faça cumprir, tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Marco Antônio da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 49 de 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito a Claudineia Maria da Silva Teixeira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Marco Antônio da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 50, 2019, concede diploma de cidadão honorária. Artigo 1º. Fica concedido diploma de cidadão honorária a Wanda Conceição Barbosa. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Projeto de Decreto Legislativo número 51, 2019, concede diploma de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito a Rafael Nascimento Francisco, pelos serviços prestados à comunidade à frente à promoção de saúde pública através do esporte. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor em sua publicação, mando, portanto, autoridades e a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. Câmara Municipal de Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Alan Carlos de Campos. A justificativa está em anexo, disponível a todos no site da Câmara. Indicação número 35, de 2019. O vereador Caetano subscreve e solicita do senhor presidente da Câmara, vereador Eduardo Ferreira Pinto, que seja encaminhado ao governo municipal e ao setor responsável do governo a seguinte indicação: que o governo municipal analise a viabilidade de reajustamento das diárias que são pagas aos motoristas do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. Justificativa:
Senhor Prefeito, tal indicação se faz sob a justificativa de que o reajuste não ocorre há anos e por essa municipalidade. Dessa forma, é justo que os trabalhadores municipais tenham o reajuste. Assim, dado o claro interesse municipal na indicação aqui realizada, roga-se que o Executivo analise a presente sugestão. Sala de Sessão da Câmara Municipal, 25 de novembro de 2019, assina o vereador Eduardo Ferreira Pinto. Indicação número 37 de 2019. Os vereadores Caetano subscrevem e solicitam do senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Eduardo Ferreira Pinto, que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Governo Municipal, através da Secretaria de Obras... O presidente, vou pedir a retirada dessa indicação, porque o serviço já foi realizado hoje. Ok? Indicação número 38 de 2019. Os vereadores Caetano subscrevem e solicitam do senhor presidente que seja encaminhado ao órgão executivo a presente indicação: que o Executivo Municipal notifique o proprietário do último lote do lado direito da rua Cristóvão Colombo, no bairro do Alonso, para que ele realize uma limpeza no terreno. Justificativa: a presente indicação se faz necessária por ser um pedido dos moradores daquela localidade, e em especial da dona Rafaela, que mora no imóvel número 98 da citada rua. Segue anexo as fotos que justificam a necessidade da limpeza. Atenciosamente, assina os vereadores Anderson Geraldo de Paula, Leone Wagner do Nascimento e Marco Antônio da Silva. Barroso, 25 de novembro de 2019. As fotos estão em anexo, também disponíveis no site da Câmara. Parecer número 50 de 2019. Análise do projeto de lei número 163, de 14 de novembro de 2019. Destinação Presidência. Foi a mim solicitado pelo presidente dessa Casa de Leis parecer jurídico acerca do projeto de lei número 163 de 2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores da educação básica municipal e da outras providências. Atento às atribuições peculiar que me permeiam, em especial a atenção ao parecer a ser remetido para o caso em comento, percebi uma grande valoração dos servidores da educação básica municipal quanto à concessão do abono. Destaca-se ainda um cunho social relevante e de interesse público, uma vez que poderá movimentar o comércio local. Nesta senda, não vejo irregularidade no referido projeto. Pelo exposto, opino pela legalidade. É o parecer Barroso, 25 de novembro de 2019, assina o procurador da Câmara, Alexandre Júnior Teixeira. Ofício da Caixa a Sua Excelência, ofício número 1033. A Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Barroso. Com cópia para a Prefeitura ao senhor Prefeito. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sobre o bloqueio em 21/11/2019, no valor de R$ 118.120, na conta vinculada ao contrato de repasse número 849278/2017, da operação 10.1043.69354, firmada com o município de Barroso, assinado em 24/11/2017, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto pavimentação em CBUQ e colocação de meio-fio e sarjeta em diversas ruas do município de Barroso. Respeitosamente, Everaldo Sebastião Silva, analista júnior, e Sérgio Werneck Rodrigues, gerente de filial. Associação Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel de Souza, Barroso, 19 de novembro de 2019, do presidente da associação, ao senhor Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Barroso. Nobre vereador, cabe-nos, enquanto associação do bairro, cumprimentar a vossa senhoria pela brilhante condução dessa Casa de Leis durante o ano de 2019,
pertinente salientar que esta gestão primou pela ética e pelo grandioso desempenho do Legislativo em nosso município. Agradecemos em nome do povo do bairro Joaquim Gabriel de Souza pela maneira ímpar e transparente de vossa legislatura, leal e dedicada durante a presidência desta casa. Cordialmente, Emerson Ferreira da Costa, presidente. Requerimento ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Eduardo Ferreira Pinto, eu, Raimundo Florencio Pantoja Filho, venho através deste solicitar o que segue. Solicito que me conceda a palavra pelo tempo regimental para falar sobre a possibilidade de reativação da ferrovia ligando São João del Rei a Barbacena, passando por Barroso. Motivos: repassar ao Legislativo e ao Executivo barrosense as orientações do Ministério de Infraestrutura sobre as ações em curso no Congresso Nacional, que poderão possibilitar aos municípios de Barroso e região a melhorar a logística de pessoas e carga, visando a prosperidade. Neste termo, espera-se deferimento, Barroso, 22 de novembro de 2019, solicitação deferida pelo presidente. Requerimento ao excelentíssimo senhor presidente Eduardo Ferreira Pinto, eu, João Pedro de Carvalho, venho através dele solicitar o que segue. Falar na reunião de hoje assunto sobre a saúde em Barroso. Neste termo, espera-se deferimento, Barroso, 25 de novembro de 2019. Solicitação deferida, mas está agendada para a reunião de quinta-feira. Convite Lafate Rocinho. Temos a satisfação de convidá-lo a participar do 54º Comitê com a Comunidade da Lafarge Rocinho, Unidade Barroso. Data 26 de novembro de 2019, terça-feira, horários das 17h30 às 19h30. Pauta: informações sobre a Fábrica Barroso, edital dos projetos esportivos e cultura pela Lei de Incentivo do ICMS, a apresentação do Centro Social em Rede e do projeto Rede em Movimento. Local: Associação Hortópolis, a Rua Silvano Bertoni, sem número, antigo prédio do Senai. Confirmação presente. Está disponível no site da Câmara? Não. Quer que leia isso aqui? O que é? Confirmação? Não. Convite à Associação Comunitária do Bairro Nossa Senhora do Rosário. A diretoria da Associação do Bairro do Rosário vem respeitosamente convidá-lo para a Assembleia e posse de sua nova diretoria. A mesma acontecerá no dia 27 de 11 de 2019, às 19h30, na sua sede, localizada na Rua Brasilino de Melo, número 168, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Contamos com sua valiosa presença, que nos alegra e muito. Atenciosamente, Sandro Augusto Ferreira, presidente da Associação do Rosário. Correspondências expedidas. Ofício número 201, 2019. Ao excelentíssimo senhor Dr. Reinaldo Aparecida Fonseca, prefeito municipal. Senhor prefeito, anexo encaminhamos a vossa excelência as seguintes proposições de leis devidamente aprovadas por esse legislativo. Proposição de lei número 1543, de 2019, referente ao projeto de lei número 155, de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais. Proposição de lei número 1544, de 2019, referente ao projeto de lei número 157, de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que cria o programa para a realização do Festicam, Festival da Canção de Barroso, e da outras providências. Proposição de lei número 1545, de 2019, referente ao projeto de lei número 158, de 2019, emendado, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, no município de Barroso, e da outras providências. Proposição de lei número 1546, de 2019, referente ao projeto de lei número 160, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, no município de Barroso, e da outras providências.
Proposição de lei número 1547, de 2019, referente ao projeto de lei número 161, de 2019, de autoria do Executivo Municipal, emendado, que institui programa de atendimento educacional objetivando a distribuição de uniformes e da outras providências. Proposição de lei número 1548, de 2019, referente ao projeto de lei número 162, de 2019, de autoria do Executivo Municipal, emendado, que institui a premiação de boas práticas na educação para professor e serviçal escolar da Rede Municipal de Educação e da outras providências. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Cordialmente, Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Barroso. Ofício número 202, 2019. Aos familiares da senhora Iraene Reis Arapiraca. Prezados familiares. Irene Reis Arapiraca. Prezados familiares, atendendo ao requerimento verbal de autoria da vereadora Vera Aparecida Rodrigues Pereira, aprovada por unanimidade por esse legislativo, vimos manifestar nossas condolências pelo falecimento de sua querida senhora Irene Reis Arapiraca. Que Deus conforte o coração de todos vocês nesta hora de dor e tristeza. Sem mais por momento, subscrevemos cordialmente Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Barroso. Ofício 203, 2019, aos familiares da senhora Ambrosina Maria de Lima. Prezados familiares, atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Anderson Geraldo de Paula, aprovado por unanimidade por este legislativo, vimos manifestar nossas condolências pelo falecimento de sua ente querida, a senhora Ambrosina Maria de Lima. Que Deus conforte o coração de todos vocês nesta hora de dor e tristeza. Sem mais para o momento, subscrevemos cordialmente Eduardo Ferreira Pinto. Ofício 204, 2019, a sua senhoria, senhor Márcio Leandro Ferreira. Vigilância Sanitária Municipal. Prezado senhor, atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Anderson Geraldo de Paula, vimos convidar vossa senhoria para estar nesta Casa Legislativa, em data oportuna, para apresentar aos vereadores e à população em geral o plano de ação da vigilância sanitária referente ao combate à dengue e como está sendo o trabalho referente à questão do sarampo. Solicitamos que seja informada esta Casa com antecedência a possível data de sua presença, para que possamos nos organizar, divulgando na pauta da reunião. Sem mais para o momento, subscrevemos cordialmente Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Barroso. Ofício número 205, 2019, a sua senhoria, senhor Marco Aurélio Vilela, professor de futebol de salão. Prezado senhor, atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador João Aparecido Campos, aprovado por unanimidade por esse legislativo, vimos parabenizá-lo pela realização da terceira Copa Universal de Futsal, realizada no Seclans. Manifestamos o nosso reconhecimento pelo belíssimo trabalho desenvolvido com nossas crianças, adolescentes e jovens, levando-os a boas práticas esportivas e a serem disciplinados no convívio familiar e social. Parabéns pela nobre missão e dedicação. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos cordialmente Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal. Ofício 206, 2019, ao reverendíssimo senhor Padre Pedro de Jesus Vierman, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Reverendíssimo Padre, atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Leone Wagner do Nascimento, aprovado por unanimidade por esse legislativo, vimos parabenizá-lo pela realização do 12º Encontro de Casais com Cristo. Estendemos esses parabéns a todos os casais que trabalharam para a realização deste tão importante encontro familiar e aos demais casais encontristas. Que Deus os abençoe na grande missão de servir a Deus através do sacramento do matrimônio. Sem mais, para o momento, subscrevemos cordialmente Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Barroso. Ofício 49, 2019, ao jovem Daniel Vitor de Paula. Prezado jovem, vimos por meio deste agradecer a vossa senhoria por ter aceitado o nosso convite para cantar o hino nacional brasileiro e o hino de Barroso na sessão solene do Dia Nacional da Consciência Negra. Manifestamos o nosso contentamento em estar ouvindo a sua linda voz, ao entoar os referidos hinos, que abrilhantou ainda mais nossa sessão solene. Sem mais, pelo menos subscrevemos cordialmente
Eduardo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Barroso. O ofício com o mesmo teor foi encaminhado também ao jovem Tainã Agnes Vilela Velho e também ao jovem Aníbal César Poça. Presidente, encerradas as leituras. Agradeço ao vereador Leone. Antes de passar a palavra ao cidadão, quero enaltecer a volta do vereador Baldonedo, depois de um pequeno período de restabelecimento. Ficamos felizes com o seu retorno. Seja bem-vindo de volta à rotina da casa. Passo a palavra ao cidadão inscrito, o senhor Raimundo Pantoja, que terá o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, público presente e aqueles que nos veem pela internet. A minha vinda hoje aqui é para trazer para vocês uma possibilidade, uma tentativa, um meio para que a gente possa, quem sabe, um dia resgatar essa ferrovia que eu considero tão importante. Em 19 de abril de 2017, antes de eu vir para cá, para Barroso, eu fui convidado pela Câmara Espanhola para participar de um evento na Câmara Espanhola com, àquela época, o engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas, que era secretário executivo das PPIs, Parceria Pública de Infraestrutura, com uma série de advogados e empresários, e eu era um deles. Muito bem. Naquele dia eu consegui perceber do engenheiro Tarcísio, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, a sua grande capacidade de desenvolvimento e de visão para o desenvolvimento desse país. E agora, no dia 11 de novembro, eu fui novamente convidado para um evento no Rio de Janeiro, no Clube Naval, com agora, atualmente, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E lá, eu consegui falar com ele, e ele me apresentou o seu gerente de projeto e analista de infraestrutura, trocamos cartões e depois eu enviei para ele um e-mail que vou transcrever para vocês. Vou ler para vocês. Prezado gerente e analista Rafael Vitale, boa noite. Conforme o nosso breve contato durante a palestra Almoço do engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas, ocorrida no dia 11/11 de 2019 no Clube Naval, venho lhe apresentar um desafio que acredito seja importante para o Brasil, principalmente no momento em que precisa muito de cimento para as obras de infraestrutura e também para as obras civis, que certamente virão com a alavancagem das construções prediais e de demais ativos da União, estados e municípios. Conforme comentei, a unidade de fabricação de cimento mais moderna e de maior capacidade produtiva da América Latina está situada no município de Barroso, Minas Gerais, uma das unidades da LafargeHolcim, com capacidade de produzir 3,6 milhões de toneladas de cimento em 2019, que só produzirá 2 milhões de toneladas, devido à recessão existente. Em 2019, a previsão é que o mercado de cimento deva aumentar a sua produção em 3%, e em 2020 o crescimento ainda será tímido, conforme as informações do engenheiro Felipe Queiroz, da LafargeHolcim, unidade de Barroso, Minas Gerais. A estrada de ferro que ligava São João del Rei, Minas Gerais, a Barbacena, Minas Gerais, passando por Barroso, Minas Gerais, e atendendo a unidade da LafargeHolcim, foi desativada na época de Tancredo Neves, e acredito que reativá-la trará uma expressiva melhora logística para o escoamento da produção de cimento e também da produção da fábrica da Marluvas em Dores de Campos, das produções agropecuárias da região, e também dará apoio ao novo DIB, Distrito Industrial de Barroso, Minas Gerais, inaugurado em dezembro de 2018 e agora em estado de negociação com as empresas que pretendem ocupá-lo. O senhor Carlos Romualdo, gerente do Indy 50, Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, me enviou um link para a visualização do traçado desta linha férrea, onde poderá ser vista a unidade da LafargeHolcim, a unidade da Marluvas e também o DIB, que estou compartilhando para a sua análise. Acredito que Barroso e as demais cidades da região das vertentes terão um crescimento expressivo com a implementação deste projeto, que poderá ser desenvolvido pela VLI, que hoje administra a linha férrea entre São João del Rei e Tiradentes, em conjunto com outras empresas.
Atualmente estou membro de 10 CEs, Comissões de Estudos da ABNT CB6, Metro Ferroviário, e da CE 004, 011, 007, da ABNT CB04, Caldeiras e Vasos de Pressão, aonde fazemos a fabricação de caldeiras, normas para a fabricação de caldeiras e vasos de pressão de produção seriada, a ABNT NBR 16035, e inspeção em serviços, a ABNT NBR 15417, com direito a comentários e voto nas normas de consulta nacional e participação das reuniões ordinárias das CEs destes 2 comitês brasileiros de normatização. Solicito a sua ajuda para que eu tenha conhecimento dos principais passos para a apresentação de um projeto que possa ser avaliado pelo seu departamento com o objetivo de implementação por meio de uma PPI. Me coloco à sua disposição para mais esclarecimentos. Foi mandado para ele toda a parte que o INDE me mandou, e ele me respondeu, isso foi feito no dia 16, no dia 18, 2 dias depois, ele me respondeu o seguinte: prezado Raimundo, está em tramitação no Congresso Federal o projeto de lei de iniciativa do senador José Serra, que pretende instituir o regime de ferrovias autorizadas. Ao contrário de uma concessão, as autorizações seguem a lógica do mercado, marcado por um arcabouço regulatório mais leve, e liberdade de preços, exploração de negócios, acessórios, entre parênteses, mercado imobiliário, e a perpetuidade do bem, entre parênteses, é propriedade privada. Não há reversibilidade em favor da União. O texto do PLS 261/2018 e outras informações relevantes poderão ser verificadas no link que ele enviou aqui e que eu vou repassar, e solicito à Câmara que coloque esse link no site da Câmara, para que outras pessoas possam ver e também se cadastrar no E-Comunitário, que é um site em que qualquer pessoa pode entrar lá e dar o seu voto, parecer sim ou não, de todos os projetos que estão lá no Congresso Nacional. Destaco que o Ministério da Infraestrutura apoia fortemente a aprovação do projeto de lei, o qual, após aprovado, permitirá que investidores invistam em ferrovias de 2 maneiras. Primeiro, projetos greenfield, ou seja, a construção de novos trechos ferroviários. Ou, segundo, projetos brownfield, que seriam a reativação de trechos ferroviários abandonados pelas atuais concessionárias. Copio nesta mensagem para a ciência o senhor Marcos Kleber, assessor especial do Ministério da Infraestrutura e responsável por coordenar as ações do Ministério relativas ao PLS 261/2018. Agradeço suas informações e peço acompanhar a tramitação do PLS. Caso o senhor tenha contatos qualificados no Congresso, solicito registrar junto a eles a importância da aprovação do PLS, que destravará os investimentos ferroviários no país, auxiliando no equilíbrio de nossa matriz de transportes e, consequentemente, diminuindo os custos logísticos do Brasil. Atenciosamente, Rafael Vitali, gerente de projeto, Assessoria Especial de Assuntos Institucionais e Internacionais do Ministério da Infraestrutura. Muito bem. Eu tive a oportunidade também de almoçar com uma diretora da empresa LLYC, Lerente e Cuenca, Daniela Lua, que é a diretora. E ela fez um artigo após a palestra e almoço, dizendo o seguinte: ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas detalha plano de concessão para 2020, em reunião para empresários brasileiros e espanhóis. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, participou na tarde desta segunda-feira, dia 11 de novembro, no Rio de Janeiro, de uma palestra promovida pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, para um grupo de 90 empresários brasileiros e espanhóis, entre eles representantes da LLYC no Brasil. Leilões, retomada de obras paralisadas e fortalecimento de agências reguladoras serão metas para os próximos anos. Ao falar sobre as oportunidades de investimentos e desafios no país do setor de infraestrutura, o ministro destacou que os anos de 2020 e 2021 terão como foco os processos de privatização dos aeroportos de Congonhas, São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, do Porto de Santos, em São Paulo,
e na reavaliação do processo de concessão das rodovias brasileiras, iniciando com uma relicitação da nova Dutra. Seria o nosso G4 da infraestrutura. Ressaltou. Por um pouco mais de 1 hora, Freitas explicou detalhadamente as estratégicas da atuação do Ministério, que terá, segundo ele, como foco os leilões de concessões de infraestrutura e retomada das obras paralisadas e o fortalecimento das agências reguladoras. Para Freitas, o governo vem promovendo reformas estruturais, como as da Previdência e do sistema financeiro, que sinalizam o compromisso federal com a solvência e com contas públicas, gerando credibilidade e sinalizando desta forma que o Brasil é uma boa opção para o investidor, principalmente o estrangeiro. Este cenário nos dá fôlego para estruturar o maior programa de concessões da história do país, que será realizado com as seguranças ambientais e jurídicas necessárias para garantir processos de longo prazo, flexível, sem risco de dumping e com investimento na questão de arbitragem. Além disso, teremos regras mais claras sobre tributação e mercado de capitais. Relata, segundo o ministro, todos os novos projetos nascerão com o selo verde, com as licenças e responsabilidades ambientais devidas. Posso continuar? Sim. Então, depois eu ver o restinho aqui. Sobre as ferrovias, ele detalhou algumas coisas. E sobre as ferrovias, ele diz o seguinte: fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul e já temos toda concedida. Apostamos na mudança da legislação do setor ferroviário e no agronegócio. A ideia é dar autorização para o investidor fazer ferrovias. Um investidor disposto a tomar o risco de engenharia, mas que terá benefícios com a liberdade tarifária e operacional. Teremos ferrovias privadas, assim como acontece nos Estados Unidos. Vamos eliminar as barreiras de entrada ao estabelecer, no contrato, as regras mínimas para acesso à malha, além de estabelecer a quantidade de passageiros e de tarifa teto, além do monitoramento de nível de saturação. Bom, aqui eu vou lhe entregar também uma cópia do projeto de lei do Senado, número 261 de 2018, com o devido acompanhamento, desenvolvimento de comentários. Muito obrigado e desculpe pelo avançado do tempo. Imagina, senhor Raimundo. Nós que agradecemos, receberemos a documentação e tomaremos as devidas providências conforme solicitado pelo senhor. Passo a palavra à senhora Andressa Carla Borges, secretária municipal de Educação, que falará sobre os 4 anos do Plano Municipal de Educação. Quero aqui agradecer a presença da doutora Andressa. Foi um convite feito pela Câmara no dia de uma realização de uma audiência pública aqui. Agradeço por atender o nosso convite, que vai dar amplitude às informações, certamente. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Eduardo Ferreira Pinto, os vereadores, os servidores da educação aqui presente, professora, a meu pai, que me dá a honra da sua presença. É muito importante para mim ter aceito este convite e acredito que falta este contato da parte técnica da Prefeitura com o Legislativo, né? É importante essa aproximação, que a gente esteja mais presente, trocando figurinha mesmo, aprimorando o trabalho, mostrando tudo que é feito, que às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente trabalha muito, faz muito e deixa de divulgar as ações que são feitas pela Secretaria, que são muitas. Atendendo ao convite, como já foi dito pelo Eduardo, a audiência pública do Plano Municipal de Educação ela já foi realizada nesta casa. Foi um pedido dos vereadores para que retornasse a apresentação num dia de sessão, à noite, para que seja gravada e esteja disponível e mais pessoas tenham acesso aos resultados do Plano Municipal. Antes da gente entrar propriamente nos resultados, gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, uma crítica minha até pessoal, porque o Plano Municipal ele é uma lei, né, foi feita em 2014 por essa casa, e ele vem existe um plano nacional, um plano estadual, e todos os municípios devem desenvolver planos municipais. E a minha crítica pessoal é que tudo nesse país, para funcionar, tem que ser através de lei. Né? A gente está dentro de uma pasta de educação, é uma coisa para acontecer de forma tão natural, e nós precisamos de uma lei
para impor a realização de metas mínimas para a qualidade no ensino e educação. O que, para mim, é uma crítica de pessoal de ter esta obrigação, é uma coisa para ser natural. Ela deve estar em sintonia com os planos nacionais, estaduais e os municipais, né? Não adianta o município querer fazer sozinho, porque tem uma escala, uma sequência que a gente tem que respeitar e obedecer. As ações, elas são de responsabilidade conjunta da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, não é ações isoladas, responsabilidades isoladas, são ações e responsabilidades conjuntas dos órgãos. E a parte, né, que a gente tem que enaltecer da lei, que ela ultrapassa governos. Então, o plano municipal ele tem um lapso temporal de 10 anos. Então, já que no Brasil as coisas são assim, ainda bem, né, que uma coisa que foi iniciada num governo, ela possa ter continuidade. E não, porque mudou de gestão, ela tem que ser interrompida ou suspensa. E ela é de compromisso e envolvimento de todos. Né? O plano municipal, para que ele funcione e dê certo, deve o município não apenas da rede ou sistema municipal. Ele é um plano que ele envolve toda a oferta educacional do município, não apenas da prefeitura. Então, quando a gente fala de plano municipal de educação, nós estamos falando do nível de Barroso. Não estamos falando só da Secretaria Municipal de Educação, que atende creche, pré-escola e Fundamental 1. Nós estamos falando das escolas estaduais, das particulares, do ensino superior, de toda a parte educacional que envolve o município. E a parte que a gente tem um pouco de dificuldade de apresentar dados é porque o dado oficial que a gente tem é o censo de 2010. Nós estamos em 2019, nós estamos com 9 anos de defasagem de estatística, de dado estatístico. Né? Vai ter o censo ano que vem, então, com certeza, para o próximo ano, quando for lançado o censo, a gente vai ter mais facilidade e dados mais concretos, mais próximos para poder estar apresentando. O Plano Nacional ele possui 20 metas, os municipais tiveram algumas adequações, o de Barroso tem 19 metas. E para cada meta, para quem não teve acesso ainda ao plano, há inúmeras estratégias. Então, para cada meta, há estratégias de ação do que tem que ser feito para atingir aquela meta. Está um pouquinho pequeno ali, se não conseguirem ler, eu vou franquear a cópia depois de todos o resultado para casa, e também não vou falar de todas as metas, todas são importantes, não é porque são 19 metas, não eu ia ficar aqui até de madrugada falando, então a gente tentou enxugar um pouco, focando nas metas mais em destaque para poder estar passando aqui. Mas vamos lá. A meta 1, o que diz ela? É para universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação. Então, há alguns ajustes que devem ser feitos. Ali o finalzinho não é plano nacional, é plano municipal de educação. E este monitoramento que a gente faz anualmente do plano municipal é justamente para a gente trazer para essa casa as alterações que devem ser feitas, tanto de estratégia quanto algum erro material de nomenclatura, para poder ser revisto isso ano a ano. Então, o que acontece? Dentro dali de uma mesma meta, nós temos 2 ações que devem ser cumpridas. Universalizar para a escola, que é 4 e 5 anos, é o primeiro e segundo período da pré-escola, e a outra é ampliar em 50% o atendimento de creche para as crianças até 3 anos, que entra berçário, maternal 1 e maternal 2. Então, dentro dessas 2 ações, se a gente conseguir cumprir uma, mas a outra ainda estiver um pouco em defasagem, o percentual vai cair. Então, aí a importância de se manter as 2 ações em plena atividade de desenvolvimento. Ali, no aspecto quantitativo, foi colocada a pontuação de 70,2% do atendimento dessa meta. E ressalto e volto que esta meta, essa pontuação, esse índice, é com base no censo de 2010. Ali está o gráfico, né? Utilizando o censo de 2010, 70,2% atingido, faltando 29,80%.
Só que nós temos os dados municipais, né? Foi até que eu pedi o Eduardo para poder aguardar as inscrições da busca ativa que nós fizemos das crianças para a educação infantil, para a gente poder trazer os dados do município, do que foi feito aqui, e não basear apenas no censo de 2010. Então, essa planilha aí, ela foi realizada lá em 2018 para as matrículas de 2019. A nossa realidade hoje de crianças, né, que foram inscritas, ali não consta de rematrícula, o tanto de criança que fez inscrição, o tanto que foi atingido e o tanto que ficou em fila de espera, né? Então, somando isso ali, a gente teve um atendimento de 94,04% e tivemos uma fila de espera de 5,96%. Então, se a gente voltasse ali com o dado do censo, a gente vê que com os dados municipais, a gente conseguiria uma porcentagem muito maior, né? E essa fila de espera também, a gente conseguiu atender, chamar, porque as crianças, algumas vão desistindo, porque ali a gente tem berçário, maternal 1 e 2, que é creche, é um ensino opcional. O pai pode deixar a criança na escola ou não. A partir do primeiro período, que é 4 anos, e do segundo período, que é 5 anos, é um ensino obrigatório. Então, a gente pode ver aqui que não tem fila de espera, todos foram atendidos, porque é uma obrigação e os pais já não têm mais aquela questão que quero ou não deixar na escola. E para este ano, que a gente fez aqui em 2019, para as matrículas do ano que vem, nós fizemos para atender o maior número possível. Então, apenas no berçário, que o número de crianças é um número menor por sala, 8 a 10 alunos, nós estamos com uma fila de espera de 3 alunos e 2 estão fora do corte etário, não vai ter um ano completo o ano que vem. E as outras a gente conseguiu atender 100%. Então, a gente vai estar com um atendimento aí de 99,24%, com uma fila de espera de 0,75%, e a gente, com certeza, vai conseguir superar essa fila de espera aqui durante o ano. Tá? Eu recebi um e-mail, não sei se veio para essa casa, é um e-mail da Anver, que traz os dados dos municípios que são atendidos pela Anver. É um dado público que está no censo de 2019, e eu achei interessante a gente trazer aqui, focando ainda em creche e pré-escola, dentro da educação infantil, o atendimento das cidades vizinhas. Né? Barroso aqui está com 224 crianças no atendimento parcial, que é só no período da tarde, e 70 crianças no período integral, que é o fica o dia inteiro na creche. Nós temos um município de São João del Rei, que tem muito mais habitantes do que Barroso, e só atende 130 crianças no período integral. Ela não tem atendimento parcial. São Tiago, 129 crianças só no período parcial, não atende integral. Prados, 45 crianças no parcial. Resende Costa, 47 crianças no parcial. Todos os dados estão aqui dos outros municípios, não coloquei todos para não ficar muito extenso, e vou franquear a cópia para os vereadores. Dando continuidade aqui na meta 2. A meta 2 já fala do ensino fundamental para as crianças de 9 anos, que é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o final do ano de vigência deste plano municipal. Utilizando-se os dados do censo 2010, nós estamos com uma pontuação de 96,39. E aqui eu trago para vocês os avanços e desafios. Eu fui convidada para fazer uma palestra lá em Douros de Campos, na conferência dos planos municipais da região de Paraopeba e do Campo das Vertentes. Tinha vários municípios reunidos. Eu fui a secretária escolhida para estar lá representando. E lá eu disse sobre esses avanços e desafios. E uma crítica também que eu faço, o que a gente tem de avanço. A meta 1 ela é essa frase aqui, universalizar a pré-escola e ampliar o atendimento de creche. Então, a gente vai e para. Isso é uma realidade Brasil, não é uma realidade Barroso. A gente começa na meta e o final dela não é totalmente atendido, que é onde a gente tem o desafio de ampliação. A meta 2, a mesma coisa. A gente já conseguiu universalizar. As crianças estão na escola, sim, mas a conclusão dessas crianças não está na idade recomendada. Nós ainda temos crianças que não concluem a etapa na idade recomendada, que são retidas
por vários motivos de dificuldade de aprendizagem, e aí vai. Dando continuidade à meta 4, manter para toda a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. A pontuação, utilizando-se o censo de 2010, 78,1. Aqui se trata das crianças com dificuldade de aprendizagem, né? A gente tem aqui uns outros dados também que a gente pode levar em conta para o cumprimento dessa meta, né? O Educacenso traz informações, tem os sistemas informatizados também da Secretaria Municipal e Estadual, e os registros de passos do aluno, as avaliações da PAI. Então, a gente tem na rede crianças com esse quadro, e também a PAI, que faz o atendimento e atende um número muito grande de crianças. A meta 6, oferecer educação em tempo integral, de no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. A pontuação está com 71%, e aqui é uma dificuldade que a gente tem também de atender, porque o tempo integral ele é um convênio da União, que tem programas chamava Mais Educação, depois o Mais Alfabetização já tirou esse tempo integral, passou só para uma ajuda dentro de sala de aula, e é a dificuldade que o município não tem recurso financeiro para manter essas crianças dentro da escola esse período todo. Então, aqui entra mais a parte de creche, onde a gente consegue atingir a meta, né? Mas o ideal é que as crianças do ensino fundamental 1 também, que é do 1º ao 5º ano, estejam na escola também neste período integral. A meta 7, viabilizar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias do IDEB. Né? Aqui a gente tem, graças a Deus, uma meta muito boa. O município já atingiu a meta para 2021 do IDEB, que é 6,9. As crianças, aqui são os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, está com 5,2. As crianças fizeram prova este ano, então, ano que vem, acredito, já vai sair o novo índice do IDEB do município. Os avanços e desafios dessa meta 7, né, que eu considero aqui como avanço, foi essa parte da educação básica, tendo essa melhoria do fluxo escolar, atingindo-se os índices do IDEB, e o desafio é a parte do ensino médio, que a gente tem alta taxa de evasão escolar. Né? Aqui é uma dificuldade que a gente precisa estar melhorando. A meta 9 fala para elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 94% até 2016 e até o final da vigência deste plano, buscando erradicar o analfabetismo absoluto. Aqui entra a parte da EJA, que a gente tem um atendimento da educação de jovens e adultos, para essa população que não conseguiu estudar enquanto estava na idade correta, mas que agora tem a oportunidade através da EJA. Meta 12. Participar das políticas públicas federais, a fim de elevar a taxa bruta da educação superior para 50% e taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das matrículas no segmento público. Então, Barroso, ali a gente está com uma taxa de 39,89% de pessoas que estão fazendo faculdade. Né? Aqui fica o agradecimento pelo que o município faz, essa casa já fez várias vezes, que é o subsídio para a Associação dos Estudantes, né? Que é de grande importância para eles conseguirem estar estudando. E o dado que está utilizado lá é o censo de 2010. A gente tem como avanço conseguir elevar essa taxa, mas o desafio é que essa expansão seja em segmento público, em faculdade pública. Né? Nós temos aqui nossa realidade, muitas faculdades particulares, São João del Rei, Barbacena, e é onde a gente concentra o maior número de estudantes no ensino superior. A meta 16, valorizar os profissionais do magistério, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridades equivalentes até o final do 6º ano de vigência deste plano.
está com 52,6. Essa meta aqui a gente tem que equiparar o salário do professor com algum profissional que tenha escolaridade equivalente. Então, se a gente for levar em conta, um médico tem a mesma formação superior de um professor, um advogado, um dentista, um fisioterapeuta, todos são de nível superior. Então, o desafio é que o salário do professor seja equiparado aos outros profissionais que também têm ensino superior. Né? Fica uma frase aqui: o futuro pode ser melhorado por uma intervenção ativa no presente. Então, fiquem todos aí com um olhar para a educação, que a educação não seja só em época de política, que a educação seja pensada nos 365 dias do ano. A educação ela já tem um calendário reduzido de 200 dias letivos, então as ações da educação ela não pode esperar. Nós corremos mesmo contra o tempo, nós precisamos focar, porque todo mundo, é bonito falar que o futuro está na educação, tudo vem da educação. Então, vamos também agir, né? E aqui eu agradeço essa casa pela aprovação dos projetos que subiram recentemente para poder valorizar o profissional da educação, que é o Prêmio de Práticas Pedagógicas, do Serviçal também, da merenda escolar, que é maravilhoso. Convido desde já todos que estejam com a gente na Semana da Educação, que vai ser agora 17, 18, 19 de dezembro, para participar conosco. Vocês vão ficar, como a gente fica lá, de boca aberta, com as coisas bonitas que essas meninas aqui de Barroso fazem. É de tirar o chapéu mesmo, é de agradecer por tudo que elas fazem para os nossos meninos, que eles, sim, são a razão da gente estar aqui, da gente estar lutando, e os nossos professores merecem. Né? Escutei aí o parecer do colega advogado, doutor Alexandre, ao qual vocês estão me escutando, agradeço pelas palavras, pelo parecer brilhante de valorização, da importância desse abono que será para a economia do município e também para o ego dessas professoras que sofreram tanto com a falta de recursos do Fundeb durante o ano, né, do repasse dos governos federais e estadual que reteve. Então, fica o meu agradecimento, que todos nós aqui, principalmente os vereadores dessa casa, tenham este olhar carinhoso para a educação. E eu fiquei muito satisfeita, escutei pela TV Câmara o dia da votação do nosso futuro presidente Alan, eleito, com as palavras dessa Casa dos Vereadores, que aqui não há bandeira, depois que entra, vocês estão lutando pelo povo. E na educação é a mesma coisa. Eu estava em casa ouvindo e me senti orgulhosa de ouvir as palavras dos... Vários fizeram este comentário, não vou citar nomes, mas se não foram todos, foram a maioria, que não tem bandeira nessa casa, que lutam pelo povo. E na educação eu falo que é a mesma coisa. A educação não tem bandeiras. Todas nossas profissionais, nossas servidoras, todos lutam pelos direitos dos nossos alunos. Então, se tiver alguma ofensa, todas se sentem ofendidas mesmo, independente de partido, de bandeira. Estamos lá para trabalhar, para ser ético, para resolver e para fazer o melhor para os nossos alunos. Então, tenham este olhar carinhoso com a educação. E muito obrigado, conte sempre comigo, viu, presidente? Precisar, pode chamar que eu venho com todo prazer. Peço desculpa pela correria, porque o assunto é muito vasto, tentei enxugar o máximo possível, mas fica aqui os resultados que eu trouxe para poderem discutirem depois com maior calma. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a doutora Andressa por aceitar o nosso convite e por trazer para a Câmara todas essas informações. Eu estive presente no dia da audiência, obrigado. E vi que seria muito importante que fosse repetido as informações aqui na casa, justamente para dar conhecimento a todos os vereadores e também à população, não só aqui presente, mas também que pode nos acompanhar pela internet. Então fica o nosso agradecimento. Vou depois copiar todos os vereadores para que possam ter acesso aos números. Fica o nosso agradecimento. Durante a palavra livre, os vereadores podem fazer as suas considerações, tanto a respeito do que a senhora nos trouxe aqui hoje, quanto nosso amigo Raimundo Pantoja também com a sua colaboração. Muito obrigado mais uma vez, e a Câmara está sempre aberta à Secretaria e aos bons projetos que virem para essa casa, para darmos o nosso apoio através das votações. Muito obrigado. Eu agradeço. Se alguém tiver algum questionamento enquanto eu estiver aqui na casa, eu peço licença para me poder retirar. Vou ouvir em casa durante a palavra livre, se houver algum comentário a respeito, porque
porque eu tenho meu pequenininho lá que me espera. Aí eu peço licença para não poder estar me retirando. Mas eu particularmente compreendo, né? Em breve vou passar muito por isso. Muito obrigado mais uma vez. Abrindo a ordem do dia, em primeira e única discussão para votação, projeto de lei número 154, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa Amo Barroso de adoção de logradouros públicos e sobre a permissão de uso para publicidade com encargos e conservação e da outras providências em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Alan Campos. Muito obrigado. Bom, antes de qualquer manifestação, peço desculpas pela voz, né, mas o Flamengo faz isso com a gente, né? Bom, senhor presidente, boa noite, senhor presidente. Raramente, mas faz, né? Raramente, eu sou em dose dupla agora, mas né? quando vai de vários de uma vez, né? Foi de uma vez. Bom, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, secretária, professores aqui presentes, público, a todos também que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, não só nesse projeto, mas também no próximo que trata do NASF, eu gostaria de pedir a suspensão desse projeto, tendo em vista que o Executivo deve pedir a retirada de ambos. Então, já para este projeto, peço a suspensão do Amo Barroso e suspensão do NASF também. Agradeço ao... O NASF já foi retirado, professor? Agradeço ao vereador Alan. Suspensão temporária concedida. Se for retirada, a gente solicita que o Executivo possa, conforme regimento, encaminhar o ofício retirando em definitivo. Mas suspenso, por pedido do líder do prefeito, os projetos de lei número 154 e projeto de lei número 159. Vou passar a votação dos projetos de decreto legislativo. Vou fazer individualmente, porém rapidamente, para que a gente possa dar oportunidade, caso algum vereador autor queira justificar. Começo pelo projeto de decreto legislativo número 25 de 2019, é de autoria do vereador Anderson, que concede o título de diploma de honra ao mérito ao senhor Antônio Raimundo da Silveira, do Jornal Notícias e Negócios. Aproveito para justificar a ausência do vereador Anderson, está com a filha no hospital, e a gente até, inclusive, deseja toda saúde para a Ana Luísa e para toda a família. Fica aqui justificada a ausência do vereador Anderson. Em discussão, projeto de decreto legislativo 25/2019. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão para votação, projeto de decreto legislativo número 26 de 2019, de autoria do vereador João Aparecido Campos, que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Cássia Cristina de Alcântara Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 27 de 2019, também de autoria do vereador João Campos, que concede o título de diploma de honra ao mérito, ao senhor Claudinei Moreira da Silva, pelos serviços prestados à comunidade barrosense na área esportiva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão para votação, projeto de decreto legislativo 28 de 2019, também de autoria do vereador João, indicando o diploma de honra ao mérito ao senhor Luiz Carlos Moreira Campos, pelo incentivo a diversos jovens e adultos na comunidade na área esportiva. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Também de autoria do vereador João Campos, o projeto de decreto legislativo 29 de 2019, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Daniel Magela Magalhães pelos serviços prestados à comunidade de Barroso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 30, também de autoria do vereador João, indicando o diploma de honra ao mérito ao senhor José Horácio de Araújo pela dedicação no esporte e na educação no município de Barroso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ainda de autoria do vereador João Campos, o projeto de decreto legislativo 31 de 2019 concede diploma de honra ao mérito à senhora Rosana Aparecida Pires Tavares pelos seus serviços prestados à comunidade barrosense na área de gastronomia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 32 de 2019,
do então vereador Francisco Rodrigues Pereira, e indicando o diploma de honra mérito ao senhor Mauro Galvão Moreira Rodrigues pela dedicação na área da educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Eu quero apenas justificar que um alto número de projetos de decreto legislativo de honrarias se fez necessário na data de hoje, que foi a data fixada pela mesa diretora para que pudesse apresentar com vistas à reunião solene alusiva aos 66 anos do município de Barroso no próximo dia 12 de dezembro. Por isso o volume maior nesse momento. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 36 de 2019 concede diploma de honra ao mérito ao senhor Jean Batista do Nascimento pelo reconhecimento ao brilhante trabalho que desenvolve à frente da TV Barroso Regional, contribuindo consideravelmente para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Projeto de autoria do vereador Anderson Geraldo de Paula. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 37, concede título de honra ao mérito ao senhor Sandro Augusto Ferreira pelos relevantes serviços prestados nas áreas social, ambiental e esportiva de Barroso. De autoria do vereador Leone Wagner do Nascimento, em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leone. Gostaria só de fazer a leitura do pequeno histórico referente ao objetivo do projeto. Sandro nasceu em 19 de junho de 1969, aqui em Barroso, e desde muito cedo demonstrou seu interesse em ser participativo. Foi líder estudantil da 7ª até o 3º ano do ensino técnico em contabilidade e também presidente do Grêmio Estudantil do Colégio FAP. Trabalhou desde muito cedo nas mais diversas áreas, como balconista de bar, funcionário da cerâmica Rodrigo Stark e também da artefato de cimento Júlio Marques e o IP. Logo, em seguida, ingressou na prefeitura, onde trabalhou de 1988 até 1998, sendo, em seguida, transferido para a Copasa, onde hoje ocupa o cargo de encarregado de sistema número 5. Atuou em diversos conselhos como Saúde, Assistência Social e de Meio Ambiente, onde foi, por 3 anos, presidente do CODEMA. Fundou a Associação Comunitária do Bairro Nossa Senhora do Rosário, onde foi presidente por 5 mandatos e atualmente exerce a presidência da Hortópolis, sendo também membro do CAP. Na área esportiva, fundou a Corrida Rústica do bairro do Rosário, que já se tornou tradição em nossa cidade. Por esse motivo, por essa participação, por essa vontade de estar sempre colaborando nas mais diversas áreas da comunidade, o meu intuito de conceder para ele o título de honra ao mérito por ser esse cidadão barrosense exemplar em nossa cidade. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 37. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 38, de autoria do vereador Leone, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Ivanir Bento do Nascimento pelos relevantes serviços prestados na área da construção civil em Barroso. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leone. Também vou ler o histórico também do senhor Ivani. O senhor Ivani é um dos pedreiros mais antigos da cidade de Barroso, ainda em atividade. Então, eu acho que é muito importante nós valorizarmos os mais diversos segmentos de pessoas que realmente atuam em nossa cidade. O senhor Ivani já trabalhou na construção de aproximadamente 150 casas e 10 fazendas, em diversas cidades, mas principalmente em Barroso. Iniciou seu trabalho na construção civil em 1968, como ajudante de obra, e em 1972 fez seu primeiro trabalho como pedreiro. Eram tempos difíceis, afirma o senhor Ivani, que chegou a usar garrafa com água e barbante para fazer o prumo de paredes. A argamassa da época para assentamento dos azulejos eram feitas por uma mistura de areia, açúcar, terra e cimento. As fundações da época eram feitas com pedras secas, não existiam tijolos. As paredes eram feitas de adobe, feitos de terra e capim, e para o seu assentamento eram usados uma massa feita de terra, cal e estrume de gado, e ainda usava-se soro de leite para dar liga à massa. Afirma também que o pedreiro da época tinha que aprender a fazer tudo na obra, como instalação hidráulica, elétrica, pintura e serviço de carpintaria. Hoje o senhor Ivani está aposentado, mas ainda faz pequenos serviços de pedreiro, para não perder o costume.
e a cada dia fica mais maravilhado de ver o quanto o setor da construção civil se modernizou. E muito orgulhoso por ter acompanhado de perto todos esses passos dessa evolução. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar o senhor Evani, na pessoa de qual eu cumprimento todos os profissionais da construção civil que deixam, né, o seu legado na ampliação da nossa cidade. Agradeço ao vereador Leone. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto de decreto legislativo 38. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 39 de 2019, de autoria do vereador Giovanni Grassano, que concede o título de honra ao mérito ao atleta Bruno Henrique Santos Pereira, pela participação e título em diversos campeonatos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Giovanni Grassano, projeto de decreto legislativo número 40 de 2019, concede o título de honra ao mérito ao senhor Celso Domiciano de Souza, pelo reconhecimento de seus trabalhos à frente da tradicional corrida rústica de Santana, que foi responsável por organizar durante 11 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Em discussão para votação, o projeto de decreto legislativo número 41 de 2019, de autoria do vereador Baldonedo Arthur Napoleão, que concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Aníbal César Poça pelos relevantes serviços prestados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 42, também de autoria do vereador Baldonedo, concede diploma de honra ao mérito à senhora Edirlene Aparecida do Nascimento pelo seu desempenho na área da saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 43 de 2019, concede o título de honra ao mérito à senhora Vânia Lúcia de Matos Pacheco Pereira, pelos relevantes serviços prestados como servidora pública da Prefeitura de Barroso e professora voluntária, de autoria do vereador Leone do Nascimento. Em discussão. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Leone. Também só para ler o histórico também da senhora Vânia. Vânia é formada em matemática pelo FSJ e fez especialização em gestão pública pelo FJF. Iniciou sua vida profissional trabalhando na portaria do Hospital de Barroso, e em 1991 ingressou-se no serviço público, primeiramente na Secretaria de Assistência Social, e em seguida foi transferida para a Secretaria Municipal de Saúde, onde fez parte da primeira equipe da Unidade de Saúde Móvel de Barroso, onde um ônibus foi adaptado para a realização de consultas médicas e odontológicas, atendendo a população da zona rural e alunos das escolas municipais e estaduais. Posteriormente, trabalhou em outros diversos setores da Prefeitura, como licitação, contabilidade, controle interno e, retornando aos dias atuais, à Secretaria de Saúde. Além de sua dedicação ao setor público, Vânia ainda encontra tempo para prestar um serviço voluntário como professora de matemática no curso Popular Racionais, ajudando a preparar os jovens barrosenses para as provas do Enem. Nesse sentido, por essa sua dedicação, tanto quanto funcionária pública, mas também como cidadã que sabe do valor da sociedade e da vontade de ajudar com relação a ser professora voluntária desse curso, nesse sentido, eu acho que é mais do que merecido contemplá-la com esse título de honra ao mérito. Agradeço ao vereador Leone. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 44 de 2019, de autoria do vereador Giovanni Grassano, concede diploma de honra ao mérito à senhora Nádia Aparecida Pinto pelo incentivo às mulheres a praticarem o atletismo e pela participação em diversas competições, inclusive saindo vitoriosa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Giovanni, projeto de decreto legislativo 45 de 2019, concede o título de cidadão honorário ao pastor Francisco de Oliveira Moraes, pelo reconhecimento de seus serviços prestados à comunidade nestes 11 anos à frente da Igreja Batista de Barroso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Em discussão,
o projeto de decreto legislativo 46 de 2019 concede diploma de honra ao mérito ao Dr. Alexandre Júnior Teixeira, de autoria do vereador Marco Antônio da Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 47, também de autoria do vereador Marco Antônio, fica concedido o diploma de honra ao mérito à banda Bragadá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 48 de 2019, também de autoria do vereador Marco Antônio, concede o diploma de honra ao mérito a Gabriel Vitor Ferreira dos Santos, atleta barrosense, de autoria do vereador Marco Antônio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Também de autoria do vereador Marco Antônio, projeto de decreto legislativo 49 de 2019, concede diploma de honra ao mérito a senhora Claudineia Maria da Silva Teixeira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 50 de 2019 concede diploma de cidadã honorária a senhora Wanda Conceição Barbosa, de autoria do vereador Marco Antônio da Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 51 de 2019 concede diploma de honra ao mérito ao senhor Rafael Nascimento Francisco pelos serviços prestados à comunidade frente à promoção de saúde pública através do esporte. Projeto de autoria do vereador Alan Campos, líder do governo. Em discussão. Presidente. Com a palavra, ou tentando ter a palavra, vereador Alan Campos. Fazendo o possível, né? Senhor presidente, talvez é mais uma questão de ordem que eu vou deixar para justificar na palavra livre. Foi pedido que até hoje fosse apresentados os projetos de decreto. Eu tive um problema com 2 homenageados meus. Um deles eu já comuniquei que seria homenageado. O segundo já havia feito uma comunicação com os familiares. Com ele eu não consegui porque ele viajou. Então eu gostaria de pedir, senhor, se eu posso apresentar na quinta-feira, que seja liberado pelo plenário. Eu já passo para o Ronan adiantando aqui os nomes, para ele poder ir fazendo os decretos, só para não atrasar o processo legislativo e eu não deixar de homenagear essas 2 pessoas que prestaram serviço à comunidade. Compreendo, senhor, e peço então que realmente não poder ultrapassar, até em respeito aos senhores vereadores, mas como também nós já vimos acontecido e aberto essa brecha em outras oportunidades, eu peço mesmo que seja o dia 28, para que a gente possa, e já passar, por favor, também o nome dos homenageados, por uma questão de organização da reunião solene. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com todos os projetos de decreto legislativo já aprovados, solicito e questiono os senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alan Campos. Senhor presidente, são 4 requerimentos ao todo, um por um. O primeiro gostaria de solicitar, senhor presidente, que o projeto de lei número 163 de 2019, que dispõe sobre a concessão de abonos aos servidores da educação básica municipal e de outras providências, tramite em regime de urgência simples, de acordo com o artigo 143, parágrafo 2º do regimento interno dessa casa. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Alan Campos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. O requerimento de urgência aprovado no projeto de lei 163 será pautado de acordo com o regimento interno. Mais um requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Pois não. Que essa casa envie condolências à família do Ronaldo, Ronaldo Severiano, a Mirna, a Pâmela, pelo falecimento do Felipe, Felipe Severiano, grande amigo, meu amigo de infância. Infelizmente, eles passaram por essa situação trágica, então que essa casa envie condolências a eles. Em discussão, requerimento do vereador Alan Campos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fica aqui desde já de público também os sentimentos a toda a família pela perda precoce do jovem Felipe. Mais algum requerimento? Sim. Senhor presidente, que essa casa também eu vim em ofício parabenizando os organizadores da Festa da Invejosa, que aconteceu nesse fim de semana, passando pelo Padre Pedro, José Alcino, entre outros, que foram responsáveis pela realização da festa. Em discussão, requerimento verbal. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Mais um requerimento? Sim, é mais um parabenizando também. Que essa casa envia os ofícios parabenizando aos organizadores do trilhão beneficente em prol da PAI que aconteceu esse fim de semana aí. Né, quem fez contato comigo foi o Ramon, mas teve mais de 160 participantes, foi muita gente. E graças a Deus tiveram um sucesso no final do evento. Hein. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Alan. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Não havendo requerimentos verbais, abro a inscrição para a palavra livre. Com a palavra, o vereador Giovanni Grassano. Boa noite a todos, pessoas que estão nos visualizando. Pessoas que estão nos visualizando pela TV Câmara e ouvindo pela Rádio Câmara. Cumprimento os nobres companheiros, vereadores, pessoas que nos honram com a sua presença aqui. Eu quero me justificar aqui o porquê estou homenageando Bruno Henrique dos Santos Pereira, pelo reconhecimento dos seus títulos, bicampeão brasileiro de bike com corrida, campeão do X-Terra Estrada Real, campeão do X-Terra Ouro Preto e 5º lugar no Campeonato Mundial da Espanha. Quero também justificar o porquê estou homenageando aqui Celso Domiciano de Souza, pelo seu reconhecimento, seus trabalhos à frente da tradicional corrida rústica de Santana, que foi responsável pela organização por 11 anos, entre os anos de 2003 a 2014, e por ter participado de várias competições entre maratonas, corridas de rua, de montanha, a nível nacional e internacional. Quero também justificar Nádia Aparecida Pinto, pelo seu incentivo às mulheres a praticarem o atletismo, que mesmo sendo mães e dona de casa, podem ter uma vida saudável, e provou sua força ao participar da X10ª Corrida Internacional de Belo Horizonte, Corrida Rústica de Santana, que no qual ficou em 7º no geral, Rosário, e da primeira corrida do trabalhador em Barroso, sendo esta ficando em 1º no geral. Quero também justificar aqui ao pastor Francisco de Oliveira Moraes, pelo seu reconhecimento de seus serviços prestados à comunidade, 11 anos à frente da Igreja Batista de Barroso. Quero também aqui parabenizar a minha companheira Andressa, que deu a sua explanação aqui na área da educação como primeira secretária. Você realmente está de parabéns. E o teu pai aqui presente, Carlos Borges, você está também de parabéns pela sua filha tão inteligente. E parabenizar também o prefeito Reinaldo, que fez uma grande escolha como secretária da Educação. Mas, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Giovanni Grassano. Concedo a palavra ao vereador Alan Campos. Eu vou tentar.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos os amigos, todos os colegas vereadores, a todos os amigos aqui presentes e a todos também que nos acompanham pela internet. Bom, senhor presidente, eu vou iniciar pela fala dos nossos convidados aqui hoje, dos nossos cidadãos que estiverem aqui presentes. Primeiro, com relação à fala do senhor Raimundo. Senhor Raimundo, pode ter certeza que nós aqui da Câmara daremos toda a atenção possível a essas questões que o senhor trouxe para nós com relação ao reativamento da linha férrea, né? Nós só temos que ficar atentos a algumas questões, porque teremos que buscar algumas alternativas caso essa grande solução aconteça, né? Eu não vejo um grande trem de carga passando por dentro do município hoje, né? Como é que ele vai passar pelo Rosário, saindo por dentro aqui do Guimarães, lá no Bandeirante, passando pela ponte do Bedesque? Eu acho que é um caminho que hoje mais prejudicaria a cidade do que ajudaria, né? Temos também várias questões de casas, sítios, à beira da linha estrada acima, né? E a linha abaixo também, alguns lugares. Gente, essa voz minha está acabando comigo. Alguns lugares que o Rio, inclusive, já tomou a linha para ele, né? Então, nós deveremos discutir muito essa questão aí. Mas, se Deus quiser, chegaremos a um ponto comum, feliz ainda. Com relação à fala da secretária Andressa, tive, sim, com o vereador Eduardo, a oportunidade de acompanhar aqui a audiência pública, da apresentação do Plano Municipal de Educação, dos resultados e do futuro Plano de Educação também. Então, enfim, são grandes metas, né? A educação, ela exige muito, e como a Andressa disse aqui, ela foi muito feliz na fala dela, porque quando chega a época de eleição, todo mundo fala, né, saúde e educação é a minha prioridade, né? Mas, de fato, isso tem que acontecer, não ficar só no discurso, que o discurso falando de educação é muito bonito, mas trabalhar em prol dela é muito mais difícil do que se parece. Agora, com relação aos homenageados, parabenizar a todos aqui que foram homenageados, que tiveram os títulos aprovados, parabenizar os vereadores. São pessoas de extremo caráter, que contribuíram sim para o desenvolvimento do nosso município. E quero falar também um pouquinho sobre o homenageado que eu propus aqui hoje, que é o Rafael. O Rafael, ele ingressou no serviço público através do concurso, do processo seletivo de 2016. Hoje ele é agente comunitário e, né, nas horas que ele não está no posto, que ele não está no trabalho dele ali com a gente, ele está no Seclans, com a escolinha de futsal dele, fazendo promoção em saúde lá, né? O Rafael me falou pessoalmente que a meta dele é ajudar as crianças, principalmente as que têm obesidade infantil, né? Ele trabalha muito essa questão. O Rafael é educador físico, ele não trabalha no município como educador físico, mas utiliza o curso dele de educador físico para poder ajudar essas crianças. Também não foi colocado no perfil dele ali, mas eu quero dizer que ele, pessoalmente, ele é meu amigo de mais de 15 anos, praticamente 15 anos, que ele é praticante de vôlei, de futsal, de vôlei, foi capitão do nosso time muito tempo, né, do nosso time de vôlei aqui. Rafael, que é conhecido por ter uma linha dura dentro de quadra, no trabalho dele como agente, no trabalho dele agora lá na promoção em saúde, lá no Seclans. Então, enfim, é um rapaz de extremo caráter, tem contribuído muito com o nosso município durante esses últimos 3 anos, praticamente. Aí. Basicamente é isso, senhor presidente. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado e graças a Deus eu consegui falar, né? E como eu tinha dito... Oi? Sim, vou justificar também a ausência da vereadora Vera. Ela teve um problema particular, não conseguiu chegar aqui a tempo. Quinta-feira ela vai justificar pessoalmente. E antes de encerrar, senhor presidente, eu tinha prometido que se o Flamengo fosse campeão da Libertadores, eu viria com a camisa do Flamengo para cá. Eu não vi porque eu sujei ela muito, porque senão eu estava com ela aqui hoje. Tá? Parabenizar a todos os flamenguistas aí, o pessoal do varandão lá. E é o nosso Flamengo. Agora a questão é o seguinte, né, vereador Leone, que é flamenguista? Qualquer um pode criticar, mas acompanhar ninguém. Obrigado. Boa noite. Agradeço ao vereador Alan. Concedo a palavra ao vereador, também flamenguista, Leone Wagner do Nascimento. Mais uma vez, boa noite a todos. Pegando um gancho na palavra do vereador Alan, cumprimentar a nação flamenguista. Não só por ser flamenguista, mas porque o Flamengo implantou esse ano, graças a Deus, uma nova metodologia de jogo que voltou a encantar o Brasil. Um jogo realmente... O futebol se joga para frente, tá? E isso dá resultado. Então é bacana ver resgatando esse bom futebol. Tá? E o Brasil é o país do futebol, merece ter o melhor futebol do mundo. Por isso nós vamos lá buscar o Mundial, se Deus quiser. Comentar sobre a indicação do 38 de nossa bancada.
onde pede ao Executivo Municipal que notifique o proprietário de um lote no bairro do Alonso. Os moradores daquela região estão sendo muito prejudicados com esse lote. É um lote que está abandonado já há vários anos, com muito mato e trazendo muito transtorno, ratos, insetos aos moradores lá. Pedir o Executivo que possa tomar providência de notificar e cobrar a limpeza desse terreno. Falar um pouquinho sobre o senhor Raimundo. É um ponto muito importante, senhor Raimundo, a questão do transporte férreo, né? Não podia ter sido tirado da nossa cidade, mas foi. E depois desses vários anos, a cidade mudou muito. Então, seguindo a mesma linha do vereador Haller, eu acho que, se realmente tiver a possibilidade de trazer, tem que ser feito um estudo de uma forma que atenda realmente o propósito do transporte e também do turismo, mas que também não prejudique a cidade. Eu acho que o que depender dessa casa aqui, o que tiver realmente ao nosso alcance para defender o interesse e o crescimento de Barroso, nós vamos lutar por isso sim. Eu falo que o nosso país tem tudo para dar certo, mas tem alguns entraves que parece que, não sei por qual motivo, cria-se para poder fazer que dê errado. Nós temos no nosso país diversas linhas férreas que foram criadas para poder ajudar a escoar a nossa produção agrícola e que hoje não estão abandonadas. São bilhões que estão parados lá, sem atender a população. E isso poderia fazer com que onerasse menos o custo do transporte dos nossos produtos e o Brasil fosse mais competitivo, entendeu? Com os outros países com relação aos seus produtos agrícolas e industriais. Mas, infelizmente, parece que preocupa-se em apagar alguns incêndios e esquece de fazer realmente um plano de ação para realmente desenvolver o nosso país. É uma pena. Nós vamos torcer que políticas novas venham e valorize e busque realmente formas de fazer o nosso país cada vez mais produtivo e competitivo. Produzimos muito, mas às vezes parte da nossa produção fica perdida em estrada, em rodovias, sem nenhuma estrutura, onde o custo do transporte às vezes fica mais caro do que o custo da própria produção. É uma pena. Cumprimentar a secretária Andressa, cumprimentar o pai dela também que esteve por aqui, e ela falou muito bem com relação à questão da educação. Não precisaria ter lei para fazer com que a educação funcione. Educação é fundamental para qualquer país que pretende ser um grande país. Então não precisaria ter lei. Isso eu falo que é obrigação. Assim como é obrigação de pai e mãe educar o filho, é obrigação do município, do Estado e da União educar no sentido de ensinar e preparar as crianças e os jovens para sua formação. Mas, como no país, se não tiver lei, nem tendo lei, algumas coisas funcionam, então, nesse sentido, tendo a lei, é bom saber que o nosso município está atingindo as metas do plano. Vimos ali que nós temos índices muito bons e temos índices que nós devemos também avançar um pouco mais. Mas tenho certeza que com o trabalho da secretária e dos profissionais da educação, que são super dedicados e competentes do nosso município, nós vamos conseguir, ano após ano, avançar essas metas. Só isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Leone. Com a palavra, o vereador Baldonedo Napoleão. Boa noite, presidente, secretário, vice-presidente, senhoras, senhores. Eu gostaria aqui de iniciar essa minha fala retornando à Câmara. Quero agradecer primeiro a Deus por eu estar aqui de volta com boa saúde para continuar meu trabalho aqui a serviço da minha terra querida. E quero agradecer as orações de muita gente, muitos amigos e amigas que pediram a Deus por mim. Ele foi sempre muito generoso comigo, mais uma vez. Foi um momento difícil, mas eu agradeço muito as orações que me foram dirigidas, sei que foram muitas. Quero aqui também agradecer a minha família, um apoio fantástico. A família é o eixo. Eu costumo dizer, minha própria conclusão, mas que não é minha, é de todo mundo. A gente deve agradecer sempre a Deus pela vida,
pela saúde, pela família e pelos amigos. Com esses 4 pontos atendidos, você está resolvido na vida. Então, eu agradeço a minha família, também agradeço aos amigos que me visitaram, inclusive os vereadores que me visitaram aqui em casa, meus colegas, a partir do presidente, que esteve comigo lá em casa, e também os que estiveram em Belo Horizonte me visitando no hospital. Quero agradecer, muito emocionado a eles. Eu quero dizer, presidente, que acompanhei na medida do possível as reuniões que foram feitas aqui. Eu quero destacar 4 reuniões muito importantes que eu gostaria muito de ter estado presente, mas fui representado pelo meu querido amigo, com muito prazer para mim, o Chiquinho, Francisco Rodrigues Pereira, que eu lancei candidato a vereador há muitos anos atrás e que foi vereador diversas vezes e continua tendo uma excelente votação para representar o nosso povo. Mas aquela sessão solene em homenagem ao movimento da consciência negra, muito bonito, como sempre a Câmara marca presença, resgatando uma dívida que esse país tem com os africanos que vieram para cá como escravos, uma vergonhosa parte da nossa história, lamentável, né? A gente não pode só contar coisas bonitas da história do Brasil, mas essa foi imperdoável, manchou a nossa história. Quero dizer também da sessão solene em homenagem aos evangélicos, uma comunidade muito grande em Barroso, muitas igrejas, e que merece a minha homenagem também. Com muito destaque, eu participei muito intensamente dos debates sobre o Rio das Mortes, e eu, infelizmente, não estava presente, mas quero ter oportunidade de tomar pé das conclusões a respeito desse assunto que me interessa muito. É um grande desafio para Barroso e a Câmara está dando a sua grande contribuição com o debate sobre a situação do nosso Rio. E a outra reunião foi a eleição da mesa, em que foi eleito o vereador Alan, será o novo presidente. Faço votos que a mesa continue esse trabalho que vem sendo feito pela atual administração e por toda a nossa legislatura, a Câmara merecendo o respeito, como nós ouvimos aqui hoje, pela sua postura correta, honesta, limpa, comprometida em defesa do povo. Quero comentar rapidamente aqui a fala do nosso amigo Raimundo Pantoja sobre as ferrovias. É um tema apaixonante, quem conheceu os ferroviários sabe disso. Eu tive esse privilégio, então é um grande tema, um grande assunto que interessa muito a Barroso, e eu tenho certeza que a Câmara vai estar sempre sensível a esta questão. A outra presença aqui da nossa secretária, doutora, presidente, só um segundinho, a nossa secretária, doutora Andressa Borges, aqui, na pessoa do seu pai, o nosso amigo, querido amigo, doutor José Carlos Borges, Carlinho. Quero cumprimentar a secretária, o prefeito, a administração, através do seu pai aqui. Excelente relatório. Nós sabemos que a nossa Secretaria de Educação faz um grande trabalho em Barroso, e isso precisa ser destacado, não é divulgado suficientemente, mas é um ponto alto da nossa cidade, do nosso município, a gestão da educação, o comprometimento das professoras, dos funcionários da educação, e como ela mostrou aqui no plano, não só da rede municipal, rede estadual, mas toda. Então, é bonito ver que a nossa terra coloca no lugar certo com a importância, a educação. E eu termino, presidente, dizendo aqui uma coisa.
acabei de falar das professoras, dos funcionários da educação, e atrás disso a nossa população que é beneficiada com isso. O que nós estamos falando com isso é dos funcionários municipais. Eu sempre pensei aqui em prestar uma homenagem aos funcionários municipais. Fui prefeito, trabalhei com eles muito tempo e marcamos a nossa passagem aí com uma dedicação fantástica. Tem muita gente que não sabe que foi a prefeitura que fez tanta obra aqui em Barroso, obras que seriam à altura de grandes empreiteiras, foi essa prefeitura que fez. Então eu não queria terminar a minha passagem pela Câmara sem prestar uma homenagem aos funcionários. Eu escolhi um casal para prestar essa homenagem, que eu conheço bem, que é o Aníbal e a Pretinha. Conheço bem de perto o trabalho dos dois, e não vou, já passei do tempo aqui. O Aníbal é um exemplo de servidor público. O Aníbal é uma presteza, uma dedicação, tudo ele dá jeito, tudo pode, nada fica difícil quando você depende dele, está pronto para ajudar, afinado com o que nós entendemos que tem que ser a postura de um servidor público, é para ajudar o povo, para ajudar a cidade, ajudar o município, e assim eu quero, na pessoa dele, prestar homenagem a todos os funcionários municipais. E essa Edirlene, que nós todos conhecemos como Pretinha, eu tenho testemunhos diversos da dedicação dela na área da saúde, uma área delicadíssima. Os funcionários da saúde, todos os profissionais, os funcionários que trabalham na saúde, trabalham numa área super sensível, que é o atendimento à saúde da população, e eu escolhi a Pretinha, porque sou testemunha da dedicação dela, do arrojo, da sua coragem de enfrentar as grandes dificuldades da área da saúde que nós enfrentamos aqui em Barroso, como no Brasil inteiro. Então, a minha homenagem no dia da nossa sessão solene, do aniversário dos 66 anos de Barroso, é uma homenagem, através do Aníbal e da Pretinha, aos funcionários da Prefeitura Municipal de Barroso. Estou aqui de volta a todo vapor para continuar o trabalho que nós estamos fazendo aqui em defesa da nossa terra. Muito obrigado. Presidente, Pois não? sei que já estourou o tempo do vereador Baldonido, mas se você me permitir, Claro. só complementar um pouco a fala dele, caso ele permita também. Primeiro, parabenizá-lo pela volta, e é uma imensa satisfação para nós da bancada recebê-lo de volta. E parabenizar também pela indicação da Pretinha, que é um excelente servidor que nós temos no município. Teve trabalhando na Secretaria de Assistência Social e hoje está também à frente da Secretaria de Saúde. E vem desenvolvendo um excelente trabalho. Igual eu sempre falo, e já tive a oportunidade até de falar com o próprio prefeito, quem dera se tivéssemos 10 pretinhas, com a mesma atitude, dedicação, empenho e respeito às pessoas. Ela abraça a causa mesmo e corre atrás e busca e tenta resolver os problemas. E isso, quero parabenizar o vereador pela lembrança, pela justa homenagem, que é uma servidora que realmente, sim, faz por onde. Não está ali simplesmente esperando o final do mês para receber o seu salário. Veste a camisa e corre atrás. Então, parabéns. Mais uma vez agradeço o vereador Baldonedo, desejando aí também felicidades nessa volta. Tem muito trabalho para todos nós aqui, certamente nesse restante de ano e também no ano que vem, na conclusão dos nossos mandatos. O senhor vai ser muito útil mais uma vez nessa casa. Obrigado pelas palavras. Vou abrir uma rara exceção aqui, mas eu tenho certeza que os vereadores vão entender. O senhor Pantoja pediu apenas para fazer uma rápida consideração a respeito da ponderação do vereador Leone e do vereador Ala. Fazer essa rápida abertura de exceção aqui, também em respeito e reconhecimento a tudo que o senhor Pantoja tenta contribuir à nossa população. Muito obrigado, presidente, pela sua deferência.
Eu gostaria de dizer aos nobres vereadores o seguinte: os projetos, eles, como disse o ministro, eles passarão por toda a aprovação ambiental, o que significa que vai ter IARIMA, vão ter audiências públicas nas cidades afetadas e, logicamente, aqueles locais onde, por exemplo, o Rio já invadiu, não vai se passar uma ferrovia por ali, né? Então, o que ele está pedindo é que os vereadores e as pessoas, o público em geral, possa entrar naquele site e dar o seu sim a esse PSL 261, né? E como vocês aqui podem fazer isso? Vocês têm os contatos lá na Câmara Municipal, que são os seus apoios, e é exatamente isso que eu vim pedir a vocês, que vocês conversem com ele, passem isso para eles, né, para que eles possam lá apoiar esse PSL 261, que é o primeiro passo para acontecer qualquer coisa nesse sentido. Isso não é uma coisa de hoje para amanhã, isso é uma coisa que vai demorar. Eu me propus a fazer o estudo, junto com outras pessoas, que sozinho ninguém consegue ter o sucesso devido, né? Então, eu trouxe para vocês uma informação importante, que eu considero importante, e que tenho certeza que a maioria da população aqui que também considera, e vocês também. Uma ferrovia por aqui é uma coisa muito próspera. Agora, vai passar só carga? Não. Vai ter também o pessoal se deslocando entre as cidades, melhorando o tempo de chegada nas universidades, nas escolas técnicas, etc. Então, tudo isso daí é muito bom vindo a ferrovia para cá. Mas, para que ela possa vir para cá, precisa aprovar o PLS 261. Muito obrigado. Agradeço, senhor Raimundo. Nada mais havendo a tratar, convoco a senhora e os senhores vereadores para a 68ª reunião ordinária, a ser realizada dia 28 de novembro, às 19 horas, quinta-feira, ainda sem matéria para a ordem do dia. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença e pela audiência na rede social. Boa noite.